Em entrevista aos canais ESPN, o presidente Alessandro Barcelos falou sobre vários tópicos importantes do contexto atual do Internacional. A reclamação da arbitragem no futebol brasileiro, uma conversa que teve antes de protesto com a presidente do Palmeiras, o atual momento de Robert Renan, mas em especial, presidente Alessandro Barcelos nacionalmente blindou o técnico Eduardo Cudê e criticou a imprensa do Rio Grande do Sul, afirmando que existe um movimento para tentar derrubar o técnico argentino do comando colorado. A gente fala sobre isso agora aqui no A Dupla. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações para falar do Internacional aqui no A Dupla. Nesse vídeo eu quero falar sobre a entrevista do presidente Alessandro Barcelos aos canais ESPN, onde vários tópicos importantes do contexto atual colorado foram trazidos e a gente vai dissecar eles aqui. Antes, eu convido vocês a baixarem o aplicativo da Zapay, Z-A-P-A-Y, Zapay. Na Zapay tu faz uma consulta grátis para saber se teu carro, moto ou caminhão tem algum débito, IPVA atrasado, licenciamento vencido, alguma multa que não chegou na porta da tua casa, tudo isso tu pode consultar através do aplicativo da Zapay. Usando ainda o cupom ADUPLA20, tu tem 20% de desconto nas taxas de operações parceladas em até 10 vezes. Zapay, Z-A-P-A-Y, um aplicativo que te ajuda a quitar os débitos do teu veículo, tá? O presidente Alessandro Barcelos, nesta manhã de terça-feira, concedeu uma entrevista aos canais ESPN. Ele já está em São Paulo, aguardando a delegação colorada que chega na noite dessa terça para o compromisso contra a equipe do Palmeiras. E, nesta entrevista, o presidente Alessandro Barcelos falou sobre vários pontos importantes, tá? Que eu vou trazer aqui. E vou dividir em 3, porque Barcelos falou sobre o protesto contra a arbitragem, falou sobre Robert Renan, e falou sobre o contexto atual do técnico Eduardo Cudê e as críticas que acontecem ao treinador e acontecem do treinador com parte da imprensa. Barcelos, sobre a arbitragem, voltou a questionar os rumos da arbitragem do futebol brasileiro. Sugeriu, inclusive, que exista a possibilidade ou exista a alternativa, a cogitação da utilização de árbitros estrangeiros no futebol brasileiro, para que se aumente o nível da arbitragem em um campeonato que se movimenta milhões de reais e que já na primeira rodada enfrenta problemas na arbitragem, enfrenta problemas de reclamação de vários clubes do futebol brasileiro sobre a arbitragem. Na segunda-feira, o presidente fez um protesto forte contra a arbitragem em suas redes sociais e contra a escala de arbitragem, principalmente, da partida de quarta-feira contra o Palmeiras. O fato do Lucas Paulo Torresin, que vai apitar a partida, nunca ter apitado um jogo de Série A do Campeonato Brasileiro. O fato do árbitro de vídeo, Wagner Heuwey, estar tido envolvido em polêmicas na primeira rodada no jogo do Flamengo contra o Atlético Goianiense. Isso tudo foi questionado pelo presidente Alessandro Barcelos. E ele relatou um bastidor de que conversou com Leila Pereira, presidente do Palmeiras, antes de fazer essa manifestação, afirmando que não era uma tentativa de condicionar a arbitragem, de que era uma tentativa de alertar sobre a inexperiência do árbitro, e a presidente do Palmeiras foi receptiva à ligação do presidente Alessandro Barcelos e concordou com o posicionamento do presidente, entendendo que a questão arbitragem precisa ser tratada como uma prioridade, como algo a ser discutido no âmbito do futebol brasileiro. Além disso, além de retomar as críticas em relação à escala de arbitragem, o presidente Alessandro Barcelos falou sobre o episódio Robert Renan, que obviamente repercutiu bastante nacionalmente. Robert Renan, que não jogou ainda com a camisa do Inter depois da eliminação no Campeonato Gaúcho, onde deu a cavadinha e tudo mais. E Barcelos descartou a saída do Robert Renan agora, nessa janela de transferências. Antes, por exemplo, da janela do meio do ano, onde aí sim o Robert Renan pode ser vendido para o futebol europeu, e aí se tem uma previsão disso, tá? Barcelos falou em recuperar o Robert Renan. E isto pode acontecer já a partir desta quarta-feira, com ele voltando a ser relacionado. Ele deve viajar para São Paulo para jogar na Arena Barueri. Provavelmente comece a partida no banco, mas a partir daí se inicie um processo de recuperação do Robert Renan no ambiente colorado. O presidente apostou nisso, elogiou o Robert Renan, disse que as cobranças aconteceram, que o Robert Renan entendeu o erro, que todo mundo entendeu o erro e que a partir disso se evolua.
e deu a entender que de fato essa recuperação deve começar a acontecer a partir desse meio de semana, com o jogador voltando a estar à disposição do técnico Eduardo Cudê, até porque a janela de abril está fechando. Houve uma sondagem do Fluminense, o staff do jogador se mostrou aberto à possibilidade do empréstimo para o Fluminense, mas isso não vai acontecer. O Robert Renan vai ficar por aqui pelo menos até a metade do ano, e o presidente garantiu isso nessa entrevista. Mas o principal ponto da entrevista do presidente Alessandro Barcelos foi uma blindagem ao técnico Eduardo Cudê e a continuação daquilo que a gente vem dizendo, uma estratégia do presidente Alessandro Barcelos, de colocar a imprensa como um inimigo neste momento de tentativa de retomada do Internacional depois de momento ruim da eliminação do Campeonato Gaúcho, o empate contra o Real Tomaiapo com protestos da torcida. O presidente afirmou que existe na imprensa do Rio Grande do Sul uma pequena parte críticas sistemáticas ao ser humano Eduardo Cudê e que essas críticas são desrespeitosas. Foi isso que falou o presidente Alessandro Barcelos, que se ataca pessoalmente o Cudê aqui no Rio Grande do Sul, críticas pessoais e não ao trabalho do Cudê. E ele falou também, e foi questionado se existe um movimento para derrubar o técnico Eduardo Cudê. Ele disse, abertamente não, mas a gente percebe um movimento para que isso aconteça. O presidente disse que parte da imprensa quer inclusive derrubar o Cudê. Tá. O que particularmente eu não vejo estes movimentos, mas eu trago aqui a palavra do presidente Alessandro Barcelos, que vai naquela linha, tá? Vai naquela linha que eu falei, de tentativa do presidente de construir uma narrativa, de chamar a torcida para si, de buscar um inimigo em comum com a torcida e chamar a torcida para o lado do clube, o que não estava acontecendo nos últimos jogos, e a gente está acostumado a ver esse tipo de movimento. E agora ele faz isso em rede nacional. Afirma que querem derrubar Eduardo Cudê. E a todo momento ele blinda o técnico argentino, o que a gente também sabia que existia. A convicção da direção no trabalho do técnico Eduardo Cudê, e o presidente garantiu a convicção do grupo de jogadores no trabalho do técnico Eduardo Cudê. O que a gente via, por exemplo, como na entrevista do Gabriel Mercado, onde ele foi questionado sobre o episódio Gabriel e Depena, que muito se levantou alguma coisa, e ele disse, nós acreditamos no trabalho do Cudê, nós entendemos que o melhor caminho para o Inter chegar aos títulos é com o estilo de jogo do Cudê. Então, esta unidade de grupo de jogadores e da direção existe. E a direção busca a torcida para esta unidade e se cria um inimigo comum e afirma que existe um movimento coordenado para derrubar o Cudê com críticas pessoais ao ser humano e declarou isso nacionalmente em entrevista à ESPN. Informações importantes trazidas pelo presidente, colocadas pelo presidente, debatidas pelo presidente nessa entrevista para os canais ESPN na manhã desta terça-feira. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!